A paz do Senhor a todos. Estamos aqui de volta para mais um tema do nosso estudo sobre pais e filhos, né? Que Deus tem colocado no nosso coração. Quero começar hoje com um versículo da Palavra de Deus que se encontra em Provérbios 22, capítulo 6. Que diz assim, é bem conhecido esse versículo, que diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse versículo já, por si só, ele já fala muito do tópico que vamos falar, né? O título desse tópico de hoje, que nós vamos falar hoje, é Ensine sobre os princípios bíblicos e da vida para os seus filhos, né? A Bíblia, ela é um manual perfeito, né? Para quem quer viver uma vida de retidão e caráter, né? Também é um guia maravilhoso e perfeito. O melhor, é o único, na verdade, né? Não só para essa vida, mas também para a vida eterna, né? Eu não tô falando aqui de religião, de você seguir uma seita evangélica ou coisa do tipo, não. Eu tô falando de vida no cotidiano, né? Não tem como você seguir esse manual e você ser uma pessoa que não tem caráter. Porque tudo que ela ensina é para você ser uma pessoa melhor. E em contrapartida, prepara você para outra vida, né? Que quem conhece a palavra sabe que mesmo que os homens tentem dizer que isso é uma mentira, é uma ilusão, existe sim vida após a morte. Aliás, aí que começa a vida, né? E como estamos preparando, né, a nossa vida para a vida que está por vir, né? Que vai ser eterna, essa aqui é passageira, né? E temos que preparar os nossos filhos para que eles tomem o caminho correto e não venham se perder, né? Aí você diz assim, mas os meus filhos eu criei na igreja, eu criei nos caminhos do Senhor, né? E hoje eles estão afastados do caminho do Senhor. Olha, eu desde pequena eu fui ensinada a ler a palavra, eu fui ensinada a orar, né? Meu pai sempre estava ali incentivando, minha mãe também, né? Mas chegou uma certa idade, devido à pressão, devido a muitas coisas que aconteceram, permissão de Deus, eu me afastei, fiquei 7 anos praticamente afastado dos caminhos do Senhor, que eu não frequentava a igreja, mas nunca perdi aquele contato que eu tinha com Deus. E se eu pensava em fazer alguma coisa errada, eu me lembrava dos ensinamentos, né, da palavra de Deus, né, e eu podia tentar fazer, mas a minha consciência ia sempre contra, porque eu sabia o que era certo e o que era errado. E no tempo certo, eu regressei para a casa do Senhor e aqui estamos, né? Então, o que eu quero dizer para ti, não desanime, não desista do teu filho que está afastado, porque tudo tem um propósito. Hoje ele pode estar lá fora. E você já parou para pensar que talvez ele está lá fora com um propósito? Porque assim, o tempo que eu passei afastado dos caminhos do Senhor, eu consegui alcançar um público, um alvo que talvez se eu tivesse dentro da igreja eu não teria alcançado. Amizades, pessoas que eu conheci, que até mesmo pessoas às vezes do meio evangélico não conversam com certas pessoas porque tem preconceito, né? E às vezes Deus precisa permitir que alguém de dentro da igreja se afaste para poder alcançar certas vidas.
E já vi vários casos de pessoas que saem da igreja e ganham mais almas lá fora do que estando dentro da igreja. Então, não deixa de orar pelo teu filho, não desanime, não ache que o teu esforço foi em vão, porque não foi. Deus tem propósito em tudo. No tempo certo, Deus vai chamar e as tuas orações não ficam perdidas. Mesmo que você parta para a eternidade, mesmo que seja como for, Deus ele tem propósito em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Então, não desanime de orar pelo teu filho. Apresentar ele todos os dias a Deus e não use palavra contrária do tipo: de noite eu oro pelo meu filho para Jesus salvar, para Jesus trazer de volta para perto dele. Aí, devido a esse clamor por ele, o inimigo usa ele mesmo para te desanimar, falar palavras que você não gostaria de ouvir. Você diz: mas o que adianta orar? Não, porque esse menino não tem jeito e tal. Você está profetizando contra teu filho e nem você está acreditando na oração, né? Mas nem por isso Deus vai deixar de fazer, porque teu filho é uma alma preciosa para Deus. E você não pode, você pode hoje olhar para o teu filho e ver ele como um desviado, alguém que não tem solução. Mas não é assim que Deus vê o teu filho. Deus vê ele como um projeto que ele arquitetou desde o princípio. E é assim que você precisa ver o teu filho ou a tua filha. Como eu disse, desde pequena que eu estudo a palavra, desde que eu aprendi a ler. Antes de eu aprender a ler, meu pai lia para mim, porque se eu ouvisse uma mensagem na igreja, algo do tipo, e eu tinha curiosidade de saber, eu ia perguntar para o meu pai. Ele, quando ele não sabia me explicar, porque o meu pai também ele aprendeu a ler na Bíblia, né? Interessante. E inclusive eu admirava muito, porque ele não tinha leitura, né? E assim, ele ter aprendido a ler na Bíblia, porque ele tinha curiosidade de saber o que estava escrito na Bíblia, né? Aí eu pensava, ele me deu estudo, então eu preciso honrar, né, esse esforço dele, né? E ele sempre me explicava, né? Às vezes alguma coisa que ele não entendia, ele ia orar primeiro, né? Ele ia buscar na Bíblia, aí depois ele me chamava, me sentava do ladinho dele. Eu lembro que até esses dias atrás eu fiz ele chorar, porque eu falei para ele que a história de José, a primeira vez que eu ouvi foi ele que me contou, né? Devido a que desde muito pequena eu tenho que lidar com, como que eu posso dizer, um dom que Deus deu, né, de visão. E eu não escolhi isso, mas desde muito pequena que eu tenho visões ou coisas assim do tipo, né? Eu não escolhi por isso, muitas vezes já teve vezes que eu pedi para Deus tirar isso, sabe? Porque é um peso muito grande que você precisa ter estrutura, né? Mas Deus tem me preparado desde de criança. Mas isso agora não vem ao caso, né? Mas o que eu quero dizer, por que eu entrei nesse assunto? Porque meu pai, ele sempre soube lidar com essa situação, e toda vez que eu tinha alguma visão que eu ficava com medo ou coisa do tipo, ele sempre me chamava, conversava comigo, e às vezes, né, entre irmãos, um ou outro às vezes ria, zoava, né, aí o meu pai, eu lembro que ele me chamou um dia, chamou a gente e contou a história de José e falou que eu que eu era parecida com José e tal. Nossa, eu achei muito linda aquela história, né? Então toda vez que eu leio ou ouço sobre essa história, eu me lembro do meu pai. E outro dia eu comentei com ele sobre isso e ele se emocionou. Porque aí ele teve a certeza, né, que ele fez a parte dele como pai, como líder espiritual na minha vida, né? Então fez toda a diferença. É por isso que hoje eu digo para você pai, para você mãe, não desista. Se teu filho é pequeno, incentive ele a ler a Bíblia, incentive ele a orar, buscar. Pode ser que no começo ele não goste, mas você precisa fazer também. Se você faz, ele vê você fazendo, ele vai sentir gosto por isso. Uma outra questão, que as minhas filhas, a minha mais velha, quando eu estava afastada dos caminhos do Senhor, ela orava para Jesus me trazer de volta, né? E teve uma época que ela estava, depois que ela era moça e eu já estava na igreja, eu orava por ela, né? Para Jesus firmar ela nos caminhos do Senhor e tal. E as mais novas, né, elas cresceram vendo eu orando, eu lendo a palavra, e elas também, né, fazem o mesmo, né, graças a Deus, eu louvo a Deus, porque as minhas filhas são uma bênção, né, nas mãos de Deus. Então,
Não é fácil, na verdade, ser diferente, mas Deus tem dado graça, né? Mas parar um pouco de falar da minha vida, da minha experiência, vamos, né, para a palavra. Como eu fazia isso, eu tomei gosto, né, pela leitura, e eu faço até hoje. Eu amo, na verdade, ler a palavra, porque esse é o único livro, né? Eu sou muito de leitura, eu amo ler. Desde que eu aprendi a ler, eu não sabe, eu amo ler, né? Até essa semana minha filha estava falando, né, que é muito legal saber que a mãe lê também, que elas gostam de leitura, né? E as três são apaixonadas pela leitura, né? E então, mas todo livro que eu li até hoje, nenhum deles se compara à Bíblia, né? Porque esse é o único livro que quando você lê, o autor ele está presente e ele esclarece as dúvidas que você tem. Então isso é maravilhoso. É maravilhoso porque quando você tem alguma dúvida que você lê, você diz, nossa, não entendi isso aqui, Espírito Santo, me ajuda a entender. Na hora ele se prontifica. Ele vai abrir o teu entendimento para você entender aquilo que você leu, né? Você ter discernimento. Por isso que quando você lê, eu não sei, eu sou bastante sonhadora, né? Então, assim, quando eu tô lendo a Bíblia, vamos dizer lá, essa passagem de lá que Jesus estava lá, né, fazendo os sermões dele lá, né? Eu imagino lá, sabe, vendo Jesus fazendo isso, ele multiplicando os pães, ele falando com a multidão, né, chamando as criancinhas para perto dele, sabe, eu viajo muito na história, sabe, e dá a impressão, assim, que aquilo é uma coisa, assim, que tá ali, em volta de mim, sabe, tá acontecendo ali, no tempo real onde eu tô. Então, isso é maravilhoso, sabe, é porque a palavra, ela é viva, né, a palavra, ela é viva, né. A Bíblia, ela aberta, é Deus falando com a gente, né? Ele não é um livro de conto de fadas, não, ele é real, foi coisas que aconteceram de verdade e promessas que ainda estão para se cumprir, né? Tudo que está escrito nele é verdadeiro, né? São incontáveis as promessas que tem, ensinamentos, direcionamentos, o que você precisar você encontra na Bíblia, né? E sempre terá a resposta que você precisa. Independente da resposta que você precisa, a Bíblia você encontra. Na mesma, e está escrito sobre a vara da correção, né? Que deve corrigir os nossos filhos, né? Muitos pais, eles se firmam nesse versículo para justificar o fato de espancar os seus filhos. É duro falar sobre isso, mas é verdade. Porque eu tô corrigindo conforme a Bíblia manda. Não é isso que a Bíblia manda fazer. Ela não manda espancar os filhos, machucar os filhos. Não é isso que a Bíblia diz, né? Mas esse é tema para outro tópico. Mas você já imaginou se Deus fizesse isso conosco? Reflita sobre isso. Será que nós, como seres humanos, adultos e cheios de defeitos, será que os nossos erros são tão menorzinhos do que nossos filhos fazem, né? São menos graves, né? Você já pensou Deus sair com, né, dando, nossa, uma surra em nós? Nós, adultos responsáveis, né? Na verdade, castigá-los sem ao menos ensiná-los o que é correto ou andar incorretamente e exigir deles que eles façam o correto é hipocrisia, né? Já falamos disso aqui no canal, em alguns vídeos, mas sempre vale a pena frisar sobre isso, porque muitos pais, eles exigem e tem aquela velha frase, né? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, né? Mas não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou que tudo que nós queremos que as outras pessoas façam, nós temos que fazer primeiro, né? Então, como assim? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço.
É a mesma coisa que você olhar para um espelho, você mostrar a cara feia e querer que o espelho sorria para você, não tem como. Sei que no tempo que nós vivemos não é fácil educar os nossos filhos, porque tem a questão do colégio, tem a questão de internet, de tudo, né, que vem contra os princípios, né, e boa parte contradiz aquilo que nós ensinamos, mas tem como sim educá-los para serem cidadãos com caráter, pessoas que temem a Deus, né, e como dizem Provérbios, o nosso dever é ensinar, né? Ensinar, mostrar o caminho correto, e quem se responsabiliza em fazer cumprir é o Espírito Santo, né? A gente só tem que falar, ensinar, fazer nossa parte, porque a parte dele nunca vai ficar devendo. Como eu disse antes, eu não estou falando sobre religião, eu estou falando sobre ensinar caráter, ensinar o que é correto, né? Se você fizer assim, pode ter certeza, não vai dar errado. Nós fazemos nossa parte e Deus faz a dele. Sabe, eu fui levar a minha filha a consultar essa semana e eu achei muito lindo, sabe? É a mãe coruja cavando a filha. Mas assim, eu achei muito bonito, sabe? A forma, ela tem 13 anos. Mas assim, a forma dela se dirigir às outras pessoas, ao médico que atendeu ela, agradecendo, com educação, com, sabe, com respeito, com, sabe, como uma pessoa culta, sabe? Eu achei muito lindo aquilo, sabe? A maioria dos adolescentes da idade dela falam assim de qualquer jeito, sabe? Eu achei muito bonito, sabe? Aí eu agradeci a Deus, sabe? Porque Deus me deu as melhores filhas do mundo, sabe? Eu fico muito feliz por isso. Nós fazemos a nossa parte. Deus, ele se encarrega de guiá-los pelo caminho correto, né? Peça a Deus sempre sabedoria. Essa é a chave importante, muito importante. Você buscar a Deus sabedoria para você educá-los. Não tem como dar errado quando você busca sabedoria em Deus. Lembrando também que o que foge do nosso controle, de Deus nunca foge, né? Nunca deixe de interceder por eles, pedindo a Deus que os direcione. Sempre, 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 sempre em tuas orações, nunca, nunca deixe de pedir direção de Deus, de pedir que Deus mostre o caminho correto para eles, né? Que o Espírito Santo esteja sempre conduzindo eles, guardando eles, livrando eles das ciladas, né? E uma coisa que é muito importante, deseje só o bem para o seu filho, sabe? Hoje ele pode estar dando um pouquinho de trabalho, hoje ele pode estar, né, fazendo algo que não está agradando, né, aos seus olhos, mas peça direção para Deus. Talvez você não tenha acesso a conversar com eles agora, né? Porque se chega a uma certa idade, se você não faz isso desde a infância, é difícil mesmo. Mas nem por isso tá perdido. Porque quando você coloca nas mãos de Deus, os nossos filhos, a Bíblia já diz que são herança do Senhor, né? Que Ele confiou a nós e um dia Ele vai pedir conta dessa herança. Quando Ele voltar, aquilo que Ele colocou nas nossas mãos, Ele vai pedir conta. Então é nosso dever, como pais, ensinar o caminho, orar por eles, incentivá-los a fazer aquilo que é correto, sabe? E eu tenho certeza, seus filhos serão uma bênção, uma bênção. Isso foi o que Deus me deu hoje para esse tópico. Ficamos por aqui e peço que Deus visite a cada um de vocês. Que Deus venha fazer que essa mensagem venha entrar no coração de vocês, que venha surtir efeito, sabe? Porque Deus, Ele tem propósito na vida de cada um de nós. E eu sei que não foi à toa que você entrou nesse vídeo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Compartilhe esse vídeo, deixa seu like.
Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Incentive outras pessoas. Eu sei que no teu convívio tem pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Então, seja um canal de Deus, um canal de bênção na vida dessas pessoas. Ajuda-nos a levar esses vídeos mais longe. Porque eu sei que os conteúdos que tem aqui não são meus, são direto de Deus. Foi inspiração de Deus. Foi com oração, foi com jejum que Deus nos deu a inspiração. E eu sei que Deus vai falar em cada coração. Deus abençoe e até o próximo vídeo.